Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de entrevistas do Boletim Unesp Notícias. Hoje nós contamos com a participação do professor Roberto Krenkel, que é pesquisador do Instituto de Física Teórica da Unesp e também é membro do Observatório Covid-19 Brasil, o tema dessa nossa conversa de hoje. Professor, muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Obrigado pelo convite. Professor, vamos então começar falando um pouquinho, né, do trabalho do Observatório Covid-19 Brasil, né? Quais são as ações que são desenvolvidas e quem faz parte dele? Bom, o Observatório Covid-19 Brasil ele surgiu como uma iniciativa de um grupo de pesquisadores de diversas universidades, a maioria no estado de São Paulo, mas tem gente também que é de fora, né, que tem, digamos, conhecimentos de modelagem em epidemiologia ou dominam técnicas, mesmo que desenvolvidas em outras áreas, que são úteis para estudos de epidemias, né? Então, basicamente, você tem aí uma série de pesquisadores, tem alguns que são professores das universidades públicas, tem outros que são pesquisadores de Instituto Federal, tem gente que é estudante, pós-doutorando, mestrando, enfim, cada um contribui na medida do possível. Uma instituição informal, obviamente, o observatório não existe como uma entidade oficial, certo? E também digamos, uma ação de pessoas que é bastante horizontal, não tem coordenação, não tem chefe, não tem nada, tá certo? Então, cada um meio que contribui com o que quer e com o que é possível fazer, né? A gente desenvolve uma série de pesquisas, eu não vou elencar todas, porque tem várias ramificações, mas eu poderia falar, sobretudo, três grandes eixos que estão presentes no observatório, né? Um primeiro eixo é o acompanhamento da situação epidêmica atual e projeções de curto prazo, né? Isso é feito através de análises de séries temporais, ou seja, como varia o número de casos, ou de óbitos, ou de internações com o tempo, e calculando índices que caracterizam a epidemia nesse momento. O tal do famoso número reprodutivo efetivo, o tal do RT, que as pessoas falam, etc. E tal, a gente faz esse tipo de cálculo, né? Uma segunda vertente é uma vertente mais de modelagem matemática, você escreve modelos matemáticos que tentam, digamos, abarcar o que é essencial na dinâmica epidemiológica e fazem projeções de cenários de médio prazo, né? Cenários quer dizer, a gente não faz predições, no sentido que se usa a palavra predição, predição do tempo, por exemplo, vai ter tal temperatura tal dia, né? Não é isso, são projeções sobre que se prestam a comparações entre, por exemplo, se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Se eu fizer adotar medidas de um tipo ou de outro tipo, qual é a diferença que você espera no número de casos, no número de óbitos em cada um desses cenários? E a terceira vertente é um estudo de aspectos da dinâmica espacial, da dinâmica como é que a epidemia se distribui no espaço, no território, se você quiser, e, por exemplo, usando teorias de redes complexas, determinar a vulnerabilidade de cidades, por exemplo, que ainda não tem um número grande de casos, mas que podem estar perto de um hub, de um lugar que tenha muitos casos, etc. Então, bom, são três grandes eixos, tá certo? E dentro desses eixos tem várias perspectivas, cada um deles, e conforme assim, a gente vai finalizando coisas, a gente vai colocando isso no nosso site e também se comunicando com secretarias de saúde, seja estadual, municipal, de diversos lugares do Brasil. E para esses dados, né, para essas análises que são feitas, professor, vocês utilizam informações oficiais, dados principalmente do Ministério da Saúde, é isso?
qual que é a importância, né, da transparência desses dados que são oferecidos pelo governo? Então, nós usamos dados que não são os dados que são todo dia anunciados como hoje teve X casos e X mortes. Não é esse dado. Né? A gente usa dados que são também públicos, vem de uma base do Ministério da Saúde, que são bases de dados que têm os microdados. Isso é muito importante. Mas microdado quer dizer o seguinte: a gente não quer só saber quantas pessoas tiveram a confirmação de que estão com Covid hoje, certo? Porque a primeira coisa que você percebe nisso é que para a pessoa ser um caso confirmado de Covid, ela tem que ter Covid e tem que ser confirmado. E a confirmação demora tempo. A pessoa já está com Covid há muito tempo, na verdade. Certo? O fato de ser confirmado hoje é simplesmente um ato burocrático e alguém foi lá e digitou isso num sistema. Certo? Então, não é uma dinâmica puramente epidemiológica a questão dos casos confirmados. O que a gente tem interesse em saber é a dinâmica segundo data do primeiro sintoma ou data do óbito. São fatos biológicos importantes. Né? Então, bom, existem algumas bases que são públicas, tá certo? Uma chamada base CIVEP-GRIP, outra chamada SUSVE. Elas não são públicas há muito tempo, elas têm sido divulgadas pelo Ministério da Saúde desde o dia 1º de junho apenas. A gente ainda não sabe se a integridade desses dados, a gente ainda está analisando, mas a gente, via secretarias municipais e estaduais, também tem acesso a essa base, ou o que se chama de uma extração da base. Alguém vai lá e baixa um conjunto de dados segundo uma certa prescrição, e a gente tem acesso a esses dados, que são dados nesse sentido, são públicos, que eles pertencem a originalmente a uma base do governo, né? Mas eles não são necessariamente públicos no sentido de que eles podem ser dados abertos, certo? Alguns dados são restritos, por exemplo, os dados mesmo da base, muitas vezes, dependendo da forma como aquilo foi extraído da base grande que tem no Ministério, por exemplo, você pode fazer uma extração sobre, eu quero só a cidade de São Paulo, por exemplo, da Estado de São Paulo. Né? Você vai lá e você retira, você extrai da base grande uma subbase que faz um recorte naquilo que você está interessado. Tem várias formas de fazer isso, tem pessoas que fazem isso, e se você não fizer nenhuma, não tomar nenhuma, digamos, precaução, você vai extrair isso com o nome das pessoas, e isso, obviamente, não pode ser público, né? Isso a privacidade das pessoas tem que ser assegurada, então você tem que fazer extrações, quem tem acesso ao sistema faz extrações anonimizadas desses dados, e em cima desses dados, de número de casos de síndrome respiratória aguda grave e síndrome gripal, que a gente pode, que são casos, subcasos dessa síndrome respiratória grave é o COVID, por exemplo. Tá? Então, a partir desses dados que a gente pode fazer análises, tanto do passado como do futuro, enfim. Além de trabalharmos também, às vezes, com bases de mortalidade, né? Que às vezes são separadas da base de casos, certo? E serve como uma checagem também. Tá? Então, claro, todos esses dados são, de alguma forma, dados oficiais, na medida em que são dados que estão em sistemas do Ministério da Saúde, não são necessariamente públicos para todo mundo. Você pode ter que ter algum tipo de convênio com alguém, com uma Secretaria de Estado, alguma coisa assim. Né? Agora, claro que, respondendo a segunda parte da sua pergunta, é muito importante a questão da transparência de dados. Né? Nós temos insistido quanto a isso em todas as instâncias que nós podemos, de que as bases, né, devidamente anonimizadas deveriam estar sempre públicas, para que pesquisadores possam trabalhar em cima disso e fornecer informações para a população em geral. As bases em si, uma pessoa que não saiba estatística, programação, enfim, uma série de coisas, vão ser difíceis para o grande público usar aquela base, não precisa saber coisas, certo? Mas existem grupos de pesquisa, não só o Observatório, como outros grupos de pesquisa no Brasil inteiro, tá certo? Que têm capacidade de fazer uma análise dessas bases, né? Extrair delas
informações que são relevantes para o público. Então, é preciso que essas bases sejam disponibilizadas, como eu disse, devidamente anonimizadas, certo? É isso que é a real transparência, né? Quanto à questão que está muito em voga esses dias sobre o que comunicar como caso, né? O Ministério da Saúde passou a comunicar apenas os casos confirmados daquele dia, tá certo? Isso aí é uma tática de desinformação completa, tá certo? É uma forma de desinformar sem ter que mentir, certo? Porque, de fato, digamos que o número de casos confirmados de óbitos hoje seja, sei lá, 100, tá certo? Isso não quer dizer que morreram 100 pessoas hoje, isso quer dizer que hoje morreram 100 pessoas que foram cuja morte foi notificada hoje. Certo? Vai ter um monte de outras pessoas que morreram, tá certo? No entanto, a confirmação e a digitação e a notificação no sistema vai ser feita amanhã, depois, enfim, daqui uma semana, tá certo? De tal forma que o número de mortes hoje, certo? Ele ainda vai mudar, né? Daqui uma semana, esse número vai ser diferente. Por quê? Porque às vezes demora. Por quê? Porque você precisa que alguém confirme a morte, você precisa que alguém digite isso no sistema e mais, no caso de Covid, precisa confirmar que é Covid, então tem um exame às vezes, tá certo? Alguns casos a pessoa faz o exame, recebe o resultado e depois eventualmente vem a morrer, mas em outros casos a pessoa morre antes do resultado estar pronto, então tem que se esperar para saber quantos casos de fato teve naquele dia, certo? Então, bom, ao querer dizer assim, hoje nós tivemos a confirmação de tantas pessoas que morreram hoje, ou tantos casos que foram confirmados hoje, você está fazendo está dando uma informação que, sem ser uma mentira, porque de fato ela pode até ser verdadeira, tá certo? Ela não representa, né, o número de casos, nem o número de óbitos daquele dia, porque isso, de certa forma, só olhando para as bases, tá certo? Não se sabe, porque ainda precisa que essas bases sejam completadas, né, e vão ser completadas nos dias que se seguem, né? Então, isso é uma coisa importante de notar. Uma forma de divulgar melhor também é dar o número de casos totais, pelo menos, confirmados até aquela data, tá certo? Porque o número de casos totais, por exemplo, hoje, não é simplesmente o de ontem, mas os casos que aconteceram hoje foram confirmados hoje, certo? O número de casos hoje, confirmados hoje, na base de dados hoje, não só o de ontem, mas a correção de todo o passado por notificações que aconteceram hoje, certo? Então, não é simplesmente assim, uma adição dia a dia, certo? Tem uma certa dinâmica da base, até que, num dado momento, depois de 15, 16 dias, 3 semanas, os números não mudam mais lá no passado, porque tudo que aconteceu lá já está notificado e não tem mais o que notificar. E como que isso impacta, professor, ao descrever o comportamento da pandemia? Bom, então, como eu disse, a gente usa os microdados, tá certo? Enquanto esses microdados estiverem disponíveis, a gente tem como fazer afirmações mais bem embasadas cientificamente a respeito do comportamento da epidemia, né? Tem vários detalhes, como para o estudo do comportamento da epidemia, que são importantes, né? Então, por exemplo, não se usa, para fazer análises, não se usa o número de casos confirmados num dado dia. Usa-se, os casos são descritos por data de primeiro sintoma ou data de óbito, tá certo? Então, bom, tendo os microdados, a gente tem as datas de óbito, a gente tem as datas do primeiro sintoma, e isso permite fazer uma análise bem mais rigorosa do que está acontecendo, porque não depende tanto do fato de alguém, sei lá, não ter do acaso de uma certa notificação acontecer num dia e não no outro, certo? Então, bom, a gente espera que a política de compartilhamento de dados do governo federal seja tal de que permita fazer essas análises, tá certo? Por enquanto, os dados estão disponibilizados, existem alguns fatos muito estranhos nesses dados que a gente está
está estudando, né? A partir de junho, as bases parecem indicar um número muito menor de casos, no entanto, ainda não tem elementos para dizer o que aconteceu, porque, como eu disse, existe uma grande base, e as pessoas que têm acesso a essa base fazem extrações, então pode ter havido uma mudança nas extrações. Tudo isso está em investigação. E, nesse sentido, professora, há que se considerar ainda a subnotificação como algo impactante também nesse cenário? Então, a subnotificação é um problema que existe, digamos, no mundo, isso não é um problema brasileiro, certo? Porque tem vários tipos de coisas de subnotificação, tá certo? Quer dizer, existem casos assintomáticos, tá certo? E, basicamente, sei lá, você não tem nada, não tem por que ir no posto que pedir um teste, e também capaz nem de testarem, né? E pode ser que você tenha tido e não der. Isso é difícil em qualquer lugar do mundo de você saber, tá certo? Então, sei lá, como é que vai saber o número de casos subnotificados se são pessoas assintomáticas ou que tiveram casos leves que não passaram pelo sistema de saúde, certo? Então, é impossível saber onde essas pessoas estão num dado momento, certo? O que se faz posteriormente, você faz esses chamados inquéritos sorológicos, em que você olha qual a porcentagem da população que testa positivo para a Covid-19, e você vê lá qual que é a porcentagem da população que teve contato com a infecção. Isso te dá uma ideia de mais ou menos do que seria a subnotificação, né? No caso brasileiro, os estudos mostram que para cada caso notificado, você deve ter ao redor de 6 ou 7 vezes o número de assintomáticos subnotificados, tá certo? Mas eu quero insistir que existem várias formas de subnotificação. Uma é o fato de você ter pessoas que não têm nenhum sintoma e que, portanto, não procuram o sistema de saúde. Tem subnotificação porque também depende da política de quem é testado, né? Então, a política de quem é testado no Brasil é imensamente variada. O que é obrigatório é a pessoa ser testada e notificada se ela tiver a síndrome respiratória aguda grave e for hospitalizada. Chega no hospital, tem problemas respiratórios graves, tem que internar, e isso entra numa base que é chamada base CIVEP-gripe, certo? Que é a antiga, que é a mesma base que se notifica gripe, mas que, bom, agora tem uma coluna para dizer que aquilo é ou não Covid, certo? Então, essa é uma base, e existe uma certa sistemática para o que entra nessa base. Mas, dependendo do município, basicamente, certo? Podem haver políticas de testagem diferentes. Quer dizer, pode ser que o município, qualquer pessoa com sintoma leve seja testada e que se façam testes de todas as pessoas que tiverem contato com aquela pessoa, né? O rastreio de contatos, né? Então, isso em geral é visto como isso é uma boa atitude, isso é uma coisa boa para se fazer, tá certo? Mas algumas cidades fazem, outras não fazem. Tem uma diversidade muito, muito grande de casos, certo? Então, existem lugares que têm uma base de notificação melhor, certo? Como que abrange mais casos, tem outras que têm uma base de notificação menor, que basicamente a única coisa que você pode confiar é a de síndrome respiratória aguda grave, porque pessoas hospitalizadas têm que ser notificadas. E, professor, muito se fala sobre o achatamento, né, da curva epidêmica da Covid-19 para desafogar os sistemas de saúde. Na sua avaliação, nas análises que vocês têm feito no observatório, é possível dizer que o Brasil vem conseguindo esse achatamento ou não? Bom, a pergunta, sendo a respeito do Brasil, ela merece primeiro uma explicação. O Brasil é muito diverso. Certo? Tem lugares que têm um controle muito grande da epidemia, tem muito poucos casos, fazem testes. Em geral, são cidades que têm uma prefeitura que colocou dinheiro, deu um jeito, ou é rica, ou conseguiu uma doação, enfim, cada um do seu jeito, certo? Que são lugares que testam muito e, portanto, bom, conseguem mais ou menos manter as coisas sob controle, certo?
E existem lugares que têm uma situação catastrófica e caótica, tá certo? Então, quando a gente fala do Brasil como um todo, certo? A gente tem que tomar cuidado para não pensar que quando a gente fala um número do Brasil, quer dizer que todo o Brasil está daquele jeito. Existem lugares melhores e piores, e tem lugares que tem pouquíssimo caso, tem casos em outros lugares que estão com colapso hospitalar, né? Como um todo, não se vê ainda, no caso brasileiro, claramente que a gente... É claro que, de alguma forma, a gente espera que exista algum achatamento de curvas devido às medidas de isolamento social que foram tomadas, certo? No caso do Brasil como um todo, isso não quer dizer, no entanto, que a gente já esteja com um número decrescente de casos dia a dia. Não estamos. Ainda estamos numa fase ascendente da epidemia quando olhamos para o número de casos do Brasil inteiro, certo? Se a gente olhar para o estado de São Paulo, ou para o município de São Paulo, aí a gente tem dados mais específicos, tem uma menor heterogeneidade, né? A curva é extremamente achatada em relação ao que teria sido se não tivessem sido tomadas medidas de distanciamento social, certo? Se não tivessem sido tomadas medidas de distanciamento social, nós teríamos dezenas de milhares de mortos. Certo? Isso seria uma catástrofe, um completo colapso, e eu não estou exagerando. Certo? Então, as medidas que foram tomadas, de fato, fazem com que o número de infecções diminua muito, porque as pessoas têm menos contato. O contágio se dá através de contato social, e basicamente, tendo menos contato social, você tem menos contatos, portanto a epidemia se espalha menos. Essa simplesmente a lógica, né? Então, no estado de São Paulo, a gente vê esse achatamento, na cidade de São Paulo também se vê esse achatamento, né? No estado ainda, a epidemia não parece completamente sob controle, quando tomada como o estado inteiro, certo? Ela cresce mais lentamente, mas cresce ainda, né? O número de novos casos por dia ainda está em acréscimo, em crescimento. E na cidade de São Paulo, ele está mais ou menos parecendo que ele vai ficar estável, a gente ainda não sabe. Essas coisas, essas tendências, né? A gente tem que olhar, diga-se passagem, para tendências, né, do número de casos. Não adianta ficar um dia depois do outro. E que ele sobe, no dia desce, sobe, desce. Isso são flutuações que são devidas a diversos fatores incontroláveis que acabam gerando situações aleatórias no número. E a gente tem que olhar as tendências, né? Então, em São Paulo, pode ser que a gente esteja, na cidade de São Paulo, com uma tendência mais ou menos próxima de número de casos por dia tem se mantido, tá certo? A confirmar com pelo menos mais uma semana de dados, talvez isso esteja acontecendo. E o que é importante notar, esteja ou não acontecendo, enfim, ou mesmo quando você começar a ter menos casos por dia a dia cada vez menos casos, a gente tem que lembrar que isso é fruto do distanciamento social. Então, você pode até falar assim, teve o pico, sei lá, quando é que vai ser isso, tá certo? Mas você pode falar, passou o pico. Isso não quer dizer que você está tranquilo, porque esse pico que você pode eventualmente ver, ele é o pico sob condições de distanciamento social. Certo? Se você tira o distanciamento social e volta ao que era antes, vai ter outro pico, vai voltar a crescer, certo? A gente não deve se enganar sobre achar que existe esse achatamento, uma vez conseguido, e depois disso pode se relaxar. Não é isso, certo? Existe um número de pessoas não imunes tão grande que se você volta ao que era antes da epidemia chegar, você vai voltar ao estado zero, que é a volta de um crescimento epidêmico forte. E por isso esse pico ele vai ser diferente também em cada região, de acordo com suas principais características. Exato. Cada região, cada cidade ou cada estado tem a sua dinâmica própria, e essa dinâmica, em grande parte, né, é ditada por causa de quais são as medidas que o governo local adota e qual é o nível de adesão da população àquelas medidas. Então, conforme as decisões, certo, dos governantes, você vai ter mais ou menos oportunidades de contágio, né, mais ou menos situações de contágio, e, isso vai impactar muito a dinâmica da epidemia. O fato de ter ou não um programa forte de testes
também vai impactar fortemente a dinâmica de epidemia, né? Então, todas essas circunstâncias, elas vão determinar o curso da epidemia em um lugar e outro, dependendo do que as autoridades decidirem e o que a população vai fazer. E falando especificamente aqui do estado de São Paulo, que avaliação que o senhor faz da flexibilização do distanciamento social que vem ocorrendo em algumas cidades? Bom, o governo do estado emitiu um plano São Paulo. Esse plano ele tem uma estrutura de plano, como muitos planos por aí, ele tem indicadores e tem fases, né? O observatório já emitiu uma nota, e no site vocês podem ler na íntegra, levantando a questão de que os indicadores são tais que permitem a passagem para uma fase de menor restrição, mesmo com a epidemia ainda crescendo o número de casos dia a dia, certo? A gente acha que isso é um erro, que isso não deveria acontecer, que é necessário que, para haver um abrandamento das medidas de distanciamento social, você deve estar na fase decrescente da epidemia e ter poucos casos por dia, certo? Bom, então, isso digamos, quando a gente olha sobretudo para o estado como um todo, ou para as grandes cidades, isso é muito importante lembrar. Situações específicas em cidades menores, né? Cidades médias, de 100, 200 mil habitantes e tudo mais, aí a questão é muito local, porque existem cidades que foram, e a prefeitura comprou testes em número muito grande. Então, uma forma de você sair do abrandamento, do distanciamento social, uma situação com algum tipo de reabertura, enfim, econômica e a volta também das relações interpessoais com maior normalidade, uma forma de sair da situação de restrição é trocar medidas de restrição por outras medidas. E essas outras medidas são, em geral, medidas que são testes não só de pessoas de casos graves, mas como pessoas, casos leves ou mesmo assintomáticas, rastrear os possíveis contatos que possam ter sido infectados por uma pessoa que testou positivamente e também isolar essas pessoas preventivamente e fazer testes nessas pessoas, certo? Essa ideia basicamente como se a gente tivesse um foco de incêndio no mato e a gente fosse lá e tentasse apagar, então, aquele foco antes que ele se espalhe. Certo? Então, é um tipo de analogia que a gente pode fazer. Para isso, você tem que estar numa situação que não esteja com um grande número de casos, porque você não vai ter como rastrear uma população muito grande, etc. Você tem que ter um número pequeno. Algumas cidades que a gente tem olhado no estado de São Paulo, né, fora da região metropolitana da capital, algumas cidades têm condições de implementar um programa assim, eles têm um número pequeno de casos, certo? Tem como fazer testes, tem local que permitiria isolamentos e tudo mais, e para elas, essas cidades se apresentam uma oportunidade de fazerem mais do que o Plano São Paulo, de fato, diz que é para fazer, certo? Elas poderiam tentar fazer uma abertura com rastreamento de casos, com testagem, e tentar ver se, com isso, eles conseguem manter o número de casos baixo. Tá? Simplesmente um abrandamento, sem colocar nada no lugar do abrandamento, vai aumentar o número de casos, porque mais contato, mais contágio. Certo? Então, essa forma de substituição de medidas de distanciamento por medidas de testagem é o que tem dado certo em uma série de países, se você olhar sobretudo nos países europeus ou mesmo nos países asiáticos, tá? É assim que esses países estão tentando fazer algum tipo de retomada. De fato, é uma situação bastante complexa, né, professor, que exige uma análise caso a caso, né? Nesse caso, sim, quer dizer, sobretudo para cidades, enfim, tamanho médio, né? Tem algumas que podem estar em situação muito boa, tem outras que podem estar em situação ruim. Né? Então, as que estão em situação boa, a gente espera que eles sejam
capazes de efetivamente implantar um programa que mantenha eles na boa situação e não simplesmente estrague todo o esforço de quase 3 meses, né? Certo? De evitar o contágio generalizado da população daquela cidade, tá certo? Por uma reabertura descontrolada. A reabertura descontrolada vai dar uma epidemia descontrolada e isso seria muito ruim, certo? Seria jogar fora todo um esforço que faz com que muitas cidades tenham um número pequeno de casos e a gente espera que essas cidades consigam fazer aberturas de tal forma a manter um número pequeno de casos. Tá certo, professor. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente, trazendo todas essas informações, todo esse esclarecimento. Eu que agradeço, muito obrigado. Bom, lembrando as análises que nós citamos aqui na entrevista e os dados que o professor comentou, eles estão disponíveis e podem ser acessados no link que aparece aqui no vídeo. Eu agradeço a sua companhia, continue acompanhando as produções da TV Unesp. Até!